Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais //, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Estamos começando mais um episódio do podcast Paralelas, o lugar para você vir por completo sem deixar nenhuma versão de si fora da roda. Hoje, o tema do nosso episódio é Não Vivo para o Digital. Eu sou a Paola, aquela que usou o mundo digital como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu sou a Bia, aquela que abriu espaço para espontaneidade também ali nas redes, né? Imprimindo ali esse DNA sem querer caber numa caixinha. Se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, aproveita para curtir, compartilhar com quem vai gostar desse tema e, é claro, seguir o canal do Paralelas no YouTube. Se você está assistindo pelo Spotify, não deixe de compartilhar também com a gente lá no direct do podcast, no Instagram. O que você vai achar? O que você achou aí desse episódio? E se você não acompanha a gente nas redes pessoalmente, segue lá, @abiabrito, The one and only. E @_ E qual é o teu? Paola Francesconi. Segue a gente lá no Instagram pra gente evoluir esse papo, né? Hoje o tema é Não Vivo para o Digital. E a primeira pergunta que eu quero fazer para minha sócia é: Bia, você vive para o digital? Não. Eu acho que ninguém vive, né? Talvez algumas pessoas tenham essa sensação e a nossa geração, nós não somos, né, geração Z, a gente não nasceu com o celular na mão, a gente não nasceu com a internet, pegamos um bonde andando aí, né? Eu imagino que a gente seja aquela geração do meio do caminho. Acho que já falamos sobre isso também na primeira temporada e como isso reflete uma dificuldade de adaptação, porque nem somos jovenzinhas desenroladas e que nascemos ali com a tecnologia e também não somos aquela pessoa já mais velha que quase que tem uma licença poética pra dizer, nossa, isso daí não é pra mim. Já não é do meu tempo. Já deu. Não é pra mim, não é do meu tempo. Já deu, já tenho meus 30 anos de carreira. Chega. Não quero me desdobrar isso, não quero me reinventar. E a pessoa talvez nem precise, né? Já chegou naquele lugar que ela não tá afim de encarar novos desafios. A gente tá no meio do caminho de tudo isso. A gente foi vivendo a evolução da internet enquanto ela acontecia. A gente entrou na faculdade, era um cenário. No meio da faculdade surgiram os smartphones, foram surgindo as redes sociais. Eu lembro que quando eu fiz intercâmbio no meio da faculdade, não tinha WhatsApp. Aliás, tô com dúvida. Meu primeiro intercâmbio não tinha. Eu lembro que eu comprei um BlackBerry lá nos Estados Unidos e eu falava com a minha mãe pelo direct do Facebook. Com a internet lenta, era uma página ali que ficava carregando 50 anos pra eu falar. Não existia, o contato era SMS, sabe? E quando a gente se formou, era já todo mundo com iPhone, com Samsung, com Android na mão. Numa velocidade completamente diferente daquela de quando a gente entrou. Então, quando eu fazia planos profissionais lá no início, a perspectiva era outra completamente. Então, nem tem como dizer que a gente vive pro digital, né? Mas sim, eu posso dizer que eu estou completamente inserida, quase que em simbiose com o digital. E eu diria que qualquer pessoa que está viva hoje e usa a internet não pode mais falar que a gente entra na internet, porque a gente está na internet, né? O mundo hoje, ele é conectado. Completamente conectado. Não existe não fazer parte disso, né? Como que tu sente com relação a isso, né? Qual é a tua perspectiva? Eu acredito, Bia, que a minha vida, assim, principalmente quando a gente pensa na minha carreira, né? Desde que eu saí da faculdade, estudando para concurso, depois entrando no contexto pandêmico, eu acredito que existe um Paola fora das redes sociais, aquela Paola que não era nem um pouco conectada antes. Eu já contei até em outros episódios que antes de eu começar a presença digital ali em 2020, eu tava 4 anos sem rede social. E apesar da gente tá numa geração ali que não
Gente, hoje quando eu olho pra geração nova, assim, principalmente as pessoas que estão saindo da faculdade agora, cara, a potência que o digital é na vida dessas pessoas, desde a época da faculdade, até pessoas que estão ali entrando na faculdade, vestibular, estudando, né, estudando cursinho, tudo hoje em dia é digital. E a possibilidade da gente se conectar com pessoas, com cursos, com profissionais que antes a gente não tinha, É surreal. sabe? Então, eu acredito muito, Bia, que existia uma Paola antes dela se inserir no digital e que hoje, como eu até me apresentei, existe uma Paola depois do mundo digital que se conhece mais, que sabe não exatamente onde quer chegar na vida, mas que sabe qual é o próximo passo do caminho, sabe? Qual é o próximo destino perto. Então, eu acredito que o mundo digital trouxe pra mim muito mais que a visibilidade que ele me trouxe, de fato, também. Mas um autoconhecimento, um domínio das minhas maiores habilidades, um reconhecimento de quem eu quero ser também, do que eu quero representar pro outro. E é muito louco pensar, e até injusto não dar esse crédito pra internet. Porque talvez se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu não estaria aqui hoje no podcast Paralelas com você. Então, eu acredito que a gente tá nesse meio do caminho, tá? Entre as pessoas que vivem ali conectadas o tempo todo e que hoje podem se debruçar sobre o mundo digital, coisa que a gente não conseguiu fazer no início, né? Quando a gente tava ali na época da faculdade, não existia essa possibilidade, essas grandes possibilidades que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo a gente também não tá no grupo de pessoas que rejeita o digital e fala, eu não preciso disso, isso aí é só pra quem não tem reputação no offline ou quem não tem networking no offline, enfim, que bota de escanteio mesmo a potência que isso aqui é. Então eu sou muito grata, sabe? Eu olho pra isso aqui que a gente tem hoje, eu olho pro meu computador, que é essa ferramenta de trabalho, e penso, caraca, o que eu estaria fazendo hoje se eu não tivesse aqui? Se não existisse a internet. Eu, te ouvindo falar, eu penso que se não fosse a pandemia, essa revolução digital teria demorado mais uns anos pra acontecer. Na velocidade que ela aconteceu, né? Porque o mundo foi obrigado a se digitalizar, né? O mundo jurídico, principalmente. Então, a perspectiva de você entrar numa carreira jurídica há 5 anos atrás e estar trabalhando de teletrabalho ou conseguir fazer audiências online era completamente absurda. A gente sabe que o direito ele não acompanha a velocidade da internet, né? Então, a lei ela não consegue alcançar a velocidade com que as coisas mudam. Então, duas estudantes que saem de uma faculdade de direito e estão planejando a carreira, jamais sequer imaginariam fazer qualquer tipo de mudança dentro de um universo online. E eu sou extremamente grata a ter vivido essa mudança. E eu acho muito incrível, eu falei de pessoas aqui que já têm 30 anos de carreira e talvez pensem que não querem se reinventar, mas eu acompanho diversas mulheres nos seus 50, 60 anos. Eu faço isso propositalmente para furar a bolha, que estão de forma muito autêntica, belíssima, se colocando na internet e se reinventando profissionalmente. Mulheres que estão, às vezes, vivendo após um divórcio, ou começando uma nova carreira, ou compartilhando da sua maternidade com um olhar mais amadurecido. Caramba, isso é muito legal. Quando que eu teria a oportunidade de cruzar, me deparar com vidas tão diversas? E quando que eu poderia pensar em me reinventar completamente dessa forma, na velocidade que foi, com as oportunidades que aconteceram, se não fosse a internet? Provavelmente, o único caminho seria fazer uma nova faculdade. Uhum. Porque a ideia de empreender, pra mim, antigamente, era só pra quem podia, quem tinha grana e contato. Sim. Pra montar realmente uma empresa física, fazer marketing em outdoors, sabe? A barreira de entrada era muito grande pra você empreender antigamente. E hoje, praticamente, ela zerou.
É engraçado como... Qualquer pessoa pode entrar, É engraçado como você falando isso, a gente até enfrentou muito, acho que eu até enfrentei um pouco mais esse bloqueio de não se enxergar como empreendimento. Então, eu tinha essa visão também de que empreender era ter uma empresa física, né? Meu pai é um empresário a vida inteira, então ele sempre teve negócios físicos, né? Outra época. Então, aquilo era pra mim empreender. Ser um empreendedor era igual a ser um empresário com uma empresa fixa, um negócio físico, enfim. E ao vir pro digital, eu lembro até que eu demorei a entender o que eu tava fazendo. E o Rafael até falou, eu nunca vou esquecer, eu falei pra ele assim, Rafa, eu tenho vontade de empreender. Aí ele virou pra mim e falou assim, Paola, mas você tá fazendo o quê? Você acha que você tá fazendo o quê? Sabe? Tipo, hello, olha pro que você tá fazendo, isso é empreender. Mas pra mim ainda era muito novo, sabe? Eu achava que eu precisava ter uma empresa. É uma coisa abstrata. Separada de mim pra eu me auto-intitular uma empreendedora de verdade, né? Ter algo que não dependesse de mim. É a separação física, né? E eu te ouvindo falar aqui, eu tô pensando que talvez demore até pra nomear, porque hoje são justamente com mulheres assim que a gente trabalha, que são empreendedoras intelectuais. A gente empreende o nosso conhecimento. A gente não empreende uma ideia para criar um produto e botar no mundo. A gente está empreendendo e trabalhando e monetizando em cima daquilo que a gente sabe, né? É um empreendedorismo intelectual mesmo. E talvez nunca se deu nome a isso. Antigamente, isso era o profissional autônomo, que ele tinha uma clínica, um escritório, e isso não era... Os próprios profissionais autônomos não se enxergavam, não se rotulavam como empreendedores muitas vezes. Era prestador de serviço, né? Porque sim, é uma visão de mundo, eu presto um serviço, ponto. Só que há muitas formas de ver isso, a gente já falou também sobre empreendedorismo, né? Quem não ouviu esse episódio, né, que é o empreendedorismo, chamou e eu fui. A gente destrinchou um pouco essas visões da gente sobre o que era esse empreender. Mas olha que especificidade, eu tenho um cliente que é da nossa geração. Ela tem uma idade semelhante que a nossa, entre eu e você. E ela também sempre teve muita dificuldade de se enxergar como uma empreendedora. Porque ela dá aula, ela vai ouvir que ela vai saber que é ela. Então, ela dá aula de inglês. E ela está construindo um negócio educacional para o universo jurídico, para treinar advogados dentro desse universo do inglês jurídico. São profissionais do mundo corporativo ou de grandes empresas que precisam trabalhar em inglês. Os clientes são americanos, eles falam inglês, eles trabalham com compliance, é todo um universo ali, jurídico, no inglês. E ela sempre achou que quando começou a trabalhar com isso, ela sempre... Sabe quando você diminui o que você está fazendo e coloca aquilo quase como se fosse um bico? É um freela que eu tô fazendo aqui enquanto eu encontro o que eu quero fazer mesmo? Como se fosse um meio, né? E um meio do caminho. E aí ela disse que tudo mudou pra ela quando ela começou a visualizar ali comigo no trabalho o futuro e os lugares, a ideia de contratar alguém, de ter, sei lá, um estagiário ou uma pessoa trabalhando com ela nessa frente comercial, nos atendimentos. E ela disse que mudou mesmo. Bia, é muito maluco isso, mas parece que tudo mudou aqui dentro de mim quando eu pensei e eu decidi que eu queria ir para um coworking. Porque só a ideia de ter físico, sala, né? num coworking materializou pra mim que eu empreendo, que aquele é meu negócio. Agora eu tenho uma empresa, porque eu tenho uma sala, sabe? E aí, tudo mudou dentro dela. Caramba, mas nada mudou na prática, sabe? É a mesma coisa, ela continua fazendo a mesma coisa. Mas olha como essa mudança sutil mudou tudo pra ela da forma como ela faz. Então, às vezes, a gente precisa desses símbolos físicos, quase como marcos de mudanças daquilo que a gente tá fazendo. Porque é difícil pra nossa cabeça acompanhar que uma hora você tava aqui estudando no computador, na sua casa, e na outra hora agora eu sou empreendedora, só que na verdade eu continuo exatamente na mesma cadeira, no mesmo lugar. Sabe? Talvez demore mesmo pra compreender. E fazendo até um link com isso que você tá falando, sobre você mudar o cenário no offline e entender que você, de fato, pode se encaixar, usar o online
para também potencializar essa nova imagem que você está criando sobre você mesmo. E pensando nisso, né, fazendo esse link, um assunto também, um tema dentro disso, desse assunto grande que a gente está tratando, é sobre a construção de relacionamentos no online e no offline. Eu acredito que o online, ele nunca vai substituir os relacionamentos offline. Isso é uma coisa que eu defendo até. Até porque hoje, com tanta informação que a gente tem, é difícil você saber se aquela pessoa de fato é aquilo que ela tá mostrando. E no offline é impossível você sustentar esse tipo de personagem. A não ser que você seja um super ator, entendeu? A não ser que você trabalhe. Sim. É porque picaretagem sempre existiu, né? Esse empreendedorismo de palco, esse exagero. Mas a internet ficou mais fácil forjar essas imagens, né? Total. Sempre existiu. Você não precisa, de fato, foi o que você falou. Você não precisa do online pra enganar alguém, né? Não mesmo. Mas isso potencializou, porque potencializou tantas coisas boas como também coisas ruins que podem acontecer ali dentro. Quando você aumenta a visibilidade e o digital faz com que a gente consiga alcançar pessoas que a gente nunca alcançaria no offline, a não ser por uma super coincidência, né? Imagina só, Bia, eu e você, quando que a gente ia se conhecer se não fosse pelo online? Talvez numa super cruzar coincidência. Na Praia do Rosa. Entendeu? Talvez numa super coincidência da vida, mas sei lá, entendeu? Talvez não. Então, é muito bom, trouxe a possibilidade da gente construir relações através do online, né? Gerando essa visibilidade, mas relações que também passam a ser relações no offline. Todo mundo que assiste o podcast, que desde a primeira temporada, e provavelmente você já recebeu esse feedback, mas algumas amigas minhas até, no início, a gente até fala assim, por exemplo, a Bia. Bia é minha amiga da internet. Para pessoas que me conhecem no offline. Hoje, as pessoas que acompanham a gente aqui no podcast, e a gente sabe que aqui a gente constrói essa relação muito mais próxima com a audiência que acompanha a gente, né? Principalmente quem tá desde o início lá da primeira temporada da Ponte, que já conhece a gente bem mais de pertinho. As pessoas vêm e elas me mandam mensagens assim, Bia. Admiro muito a relação que vocês construíram. E é muito doido pensar nisso, porque se não fosse pelo digital, a gente não ia se conhecer. É claro que quando a gente fala de conexão de relação, a gente precisa se dispor a isso, né? A construir uma nova relação. Tem pessoas que acham que relações construídas na internet, e isso é até um preconceito antigo, que relações construídas na internet, elas não são tão verdadeiras quanto relações construídas no offline. A minha opinião sobre isso... É como se fosse ainda uma sensação de que tudo é fake, é tudo frágil. Exato. A minha opinião sobre isso é que a gente consegue passar essa relação do digital pro offline, porque, na real, a maneira que você constrói uma relação não depende de ser virtual ou offline, e sim o quanto você se doa e está disposto a se relacionar com o outro. Então, assim, pensando na nossa relação, eu vejo que o digital foi um meio da gente se conhecer. Mas a maneira como a gente se conectou, a gente passou a se relacionar, a maneira como a gente se aproximou, quis fazer parte uma da vida da outra, que realmente transformou essa relação em algo muito mais verdadeiro, numa conexão que foi muito além do digital. Então, eu acho que a gente pode aqui fazer até um alerta para as pessoas que estão acompanhando a gente, que ainda tem certos preconceitos com essas amizades. Eu vejo muito assim, amizade de internet, amizade de digital. Existem muitas? Existem, óbvio que existem. Tem pessoas que você vai conhecer por meio do digital, e essas pessoas vão ser ótimas parceiras de trabalho, ou vão ser pessoas interessantes naquele período, naquele momento da tua carreira, mas que não são pessoas que vão passar pro offline. E tá tudo bem, essas pessoas não são menos verdadeiras porque elas estão dentro dessas caixinhas, né? Vamos dizer assim, a gente colocar algumas pessoas em caixinhas que vão permanecer no mundo online. Mas dá pra construir uma relação verdadeira. É como se fosse não, é um grande preconceito que vem quando a gente entra ali em termos de comportamento humano. O primeiro estágio da mudança é a negação, né?
Só que tem pessoas que ficam no estágio da negação A vida toda. para todo sempre. A pessoa não abre a cabeça pra conhecer aquilo que ela desconhece e por isso que ela rejeita. É o taxista no mundo do Exato. Uber, né? Vamos dizer assim. Os táxis foram eliminados? Não, eles ainda existem. Mas saiu na frente o taxista que se reinventou e abraçou os dois. Quantas vezes eu não peço um Uber e chega um carro que é táxi? Só que ele tá usando lá os dois a favor dele. Então, assim, hoje em dia, até casamento rola por meio da internet. Quantos aplicativos? Eu sou uma pessoa aí que não cheguei a usar, porque quando começou a era do Tinder, eu já estava no relacionamento. Então, eu nem sei como é que você... Como é que flerta, né? Como é que faz isso? Acho que você dá uma curtida. Como é que rola a paquera? Dá uma curtida Você dá uma curtida, deu match. Dá uma curtida numa foto antiga. E fica ali soltando os foguinhos no story. Eu não saberia fazer isso. Então, assim, teria que me adaptar. Olha, eu aqui dizendo que eu não saberia. Saberia sim, eu iria Ia se aprender. adaptar, querida. Ia me adaptar. As amizades são da mesma forma. Por que eu tenho a oportunidade de me conectar com pessoas que já são parecidas comigo, compartilham valores de forma muito mais rápida? No mundo offline, isso demoraria muito mais pra acontecer. É da mesma forma. Ou quer dizer que a gente era amigo de todo mundo da nossa sala de aula? Não. A gente se identificava com algumas pessoas, com outras a gente não se identificava. Algumas a gente leva pra vida e outras não. É assim na internet também. Então vai depender de o que a gente faz a partir daquele primeiro ponto de contato, né? E isso se desdobra em todos os lugares. E é curioso isso, porque ao mesmo tempo que a gente sente que a internet tá saturada, que ninguém aguenta mais, que aquilo tá consumindo a gente, e vemos um movimento muito forte aí de não pegar mais slow, de pessoas querendo não ser escravas do algoritmo, mas sim se colocarem ali de acordo com o que faz sentido, pessoas querendo internet que a gente... que seja mais verdadeira, mais vulnerável, mais real. A gente vê esses movimentos, eu acho que o mercado ele tá amadurecendo muito, só que ao mesmo tempo que há toda essa sensação de que tá saturado, de que tem muitas pessoas ali dentro, de que ninguém aguenta mais, eu olho ao meu redor no offline e nem metade da minha vida offline, das minhas amigas de infância, das colegas de faculdade, estão na internet, sem ser de forma pessoal, naquele estilo ainda, quase como se fosse um fotolog, sabe? Rede social pessoal que usa pra compartilhar a foto dos amigos e contar da viagem que fez de forma completamente aleatória. E não olhando aquilo como uma ferramenta potente pra ampliar o profissional. Ainda que você não queira estar lá pra vender nada. Eu acho que ainda há essa visão totalmente equivocada de que a internet é só pra quem quer vender algo na internet. Né? E aí eu acho que a gente podia falar aqui um pouquinho sobre essas diversas formas de posicionamento. Sim. Existem muitas formas de você estar presente e usar a internet a favor da tua carreira, do teu trabalho. Até para potencializar a maneira como você quer ser percebida, para mudar essa visão. E o que eu vejo hoje, Bia, principalmente em muitos profissionais que, de fato, são grandes empreendedores digitais que têm produtos na internet, ensinando outras pessoas a também ganhar dinheiro com a internet, usar essa ferramenta, né, para potencializar negócios, enfim. É que só existe um único caminho para você prosperar na vida, na carreira, nas suas escolhas profissionais, que é usando o meio digital para isso. E aqui eu já começo dando uma opinião que é bem divergente, e acredito que a tua também seja parecida com a minha, de que não, o digital não é o único caminho para todo mundo. E não, o digital não é para todo mundo. Existem pessoas que estão completamente... Nada é pra todo mundo, né? Só um parênteses. Nada é pra todo mundo. Mas, nada é pra todo mundo, mas pode ser. Se a pessoa Exato, quiser, sabe? Exato. Mas pode ser sempre. E basta que a pessoa entenda se isso faz sentido pra ela, se isso potencializa a carreira dela ou não. Se ela se adapta a isso, se ela tá de acordo com a visibilidade que o digital proporciona. Às vezes ela não tá de acordo, às vezes ela não quer essa visibilidade. E aqui eu entro até, Bia, mais profundo num assunto que você fala muito, que é qual é a vida também que essa pessoa quer. Porque muitas vezes a gente sabe, nós duas sabemos, que o digital potencializa
tudo que a gente escolhe fazer no offline, ele tem esse poder de potencializar isso. Mas, ao mesmo tempo, o que a pessoa quer para a vida dela? Será que ela precisa ou deseja potencializar ainda mais o que já está consolidado no mundo offline? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acredito que não existe uma regra de que você precisa estar aqui para ser feliz, para ser realizado profissionalmente, mas que sim, estar aqui, como eu falei desde o início, eu sou muito grata por isso aqui, sabe? Estar aqui pode potencializar demais o que você faz no offline, pode trazer mais oportunidades, pode atrair parceiros que muito mais fácil, né? Hoje em dia, não só parceiros de trabalho, mas se você quer contratar alguém para sua equipe, para sua empresa, para o seu time, você consegue muito mais fácil ter contato com pessoas de diferentes estados, por exemplo, se a gente for falar de um trabalho remoto. Às vezes você está com dificuldade de achar uma pessoa que compre o valor da tua empresa, compre o barulho da tua empresa, compre o propósito, compre o seu propósito profissional, e você consegue encontrar uma pessoa pelo mundo digital que às vezes não mora no mesmo lugar que você, que às vezes não mora nem no Brasil, mas que ela está disposta a isso e se identifica com você. Então, assim, é infinita são infinitas as possibilidades que o mundo digital traz pra gente, mas eu não acho que ele seja a única opção para todo mundo. Essa é a minha opinião. Fala aí um pouquinho sobre o que você acha das possibilidades de estar presente no digital. Quando a gente pensa em presença digital, o que você nota, até com os clientes que você tem, Bia? Vamos trazer até essas experiências que a gente tem, os casos práticos, porque nem todo mundo que a gente conhece, nem todo mundo que a gente atende tem os mesmos objetivos aqui dentro. Então, isso tem que ser muito pontuado, né? Eu tenho uma visão, assim, bem pragmática com relação a isso. Também vai na contramão aí do mercado em geral, né? A gente é meio ovelha negra, assim, desde o início, todos os posicionamentos. Mas eu acho que aqui é uma questão da gente ter clareza da vida que a gente quer e tentar entrar em contato com a nossa ambição. Eu gosto sempre de questionar quando a pessoa fala, mas eu não quero isso, é um custo que eu não estou disposta a pagar. Eu gosto da gente sempre voltar para um lugar, eu me colocar num lugar de advogado do diabo e questionar, mas por que não? Porque às vezes é uma falta de crença na sua própria capacidade de ser capaz maior, de fazer aquilo, sabe? Mas quem sou eu para fazer isso? Para falar alguma coisa ou para querer ter uma visibilidade ou um reconhecimento? Então, às vezes é uma falta de autoconfiança ou de achar que talvez você não seja aquele lugar grandioso de reconhecimento, não seja pra você. Então, a gente tem que olhar pra isso. Não é um desejo mesmo, ou é um desejo reprimido? Às vezes a pessoa tá com medo da visibilidade também, né? Sim, eu não tenho essa ambição mesmo, e tudo bem, porque, caramba, a gente não precisa todo mundo querer ser gigante, megalomaníaco. Às vezes a pessoa tem uma visão de sucesso muito específica pra ela e que não atende aquela que eu vejo pra mim. E a gente tem que ter muito cuidado de não diminuir os sonhos das pessoas. Porque às vezes aquele sonho que sobre a minha visão pode ser pequeno, é gigante pro outro. E eu não posso menosprezar isso, né? Então o primeiro ponto é respeitar essa individualidade. Mas questionar, sabe? Entender por que eu não quero. Não só olhar, mas será que eu quero? Mas se perguntar, mas e se eu não quero? Por que isso? Pra ter isso muito claro, ter muita consciência, sabe? Eu acho que isso é bem importante. O outro ponto a entender beleza, eu não quero fazer isso, mas como eu quero fazer então? Porque se você é um profissional autônomo, se você é profissional liberal, se você não está na CLT e você não está na carreira pública, você precisa comunicar o seu trabalho. Antes mesmo da internet, isso já existia. E como que se fazia então? Era o boca a boca. Era a distribuição de cartõezinhos. Aqui, os eventos presenciais eram muito importantes para você estar sempre se posicionando, se colocando, sendo reconhecida, sendo vista. Você precisava fazer um trabalho ativo de divulgação para que o seu nome fosse reconhecido na sua cidade. Seja parceria com os profissionais. Sabe quando a gente vai em clínicas ali na forma do pagamento, na mesinha tem vários cartões? Você vai no cowork e tem lá vários cartões. O trabalho de marketing e de comunicação
ele sempre precisou Sim. ser feito. Então, se você não quer fazer pela internet, você vai fazer como? E aí, pra mim, é um viés, é muito prático isso aqui. Vamos à estatística, vamos pros números? Tá bom, se eu não vou fazer pela internet e eu não quero fazer pela internet, então como eu vou fazer? Quanto tempo, energia e dinheiro eu vou gastar fazendo de outra forma? E aí, com base nisso, eu vou tomar minha decisão. Não é uma questão, assim, só pessoal de será que eu quero? Será que eu gosto? Se eu estou falando de trabalho, e vamos falar em faturamento, em números e ter resultados, porque a gente prosperar aqui é importante. Eu tenho certeza que se está todo mundo trabalhando é porque a gente quer prosperar, né? Viver do nosso trabalho. Como que eu vou alcançar essas pessoas, então? Como as pessoas vão saber que eu faço o que eu faço? Como elas vão decidir que vão me contratar ou não? Tudo bem você não querer fazer isso na internet, mas onde você vai fazer? E quanto isso vai te custar? E aí fica muito claro, a gente volta para aquele ponto inicial que eu falei. O digital, a internet, ele praticamente zerou a barreira. Se você tem um celular na mão, você consegue se colocar no mundo. E isso ampliou as possibilidades antes. Quando eu olho para um músico, eu não consumo tanto TikTok, mas quando eu entro lá, eu e o Vini, a gente consome muito música por lá, né? E é impressionante como o TikTok e as outras redes sociais conseguiram potencializar e ampliar a descoberta de novos talentos musicais. Que antes precisavam ir lá pra rua, ficar tocando na praça. Quantos profissionais começaram assim? O Ed Sheeran começou assim, tocando na rua, lá na Europa. Então, quantos profissionais que antes tinham que fazer quase um malabarismo para serem vistos. Quase assim, plantar bananeira, equilibrando uma coisa na cabeça pra chamar atenção. Ir lá pro sinal e sei lá pra onde. Nos bares era uma coisa que, nossa, levava tanto mais tempo. Hoje você tem capacidade de, na palma da sua mão, mostrar o seu trabalho e de repente ser visto. Aquilo viralizar. Aquilo ser notado por alguém que já tem ali um nome, por alguma gravadora, por alguém que vai pegar, olhar você e dizer: caraca, essa pessoa é boa. Deixa eu olhar aqui pra ela. De forma tão mais rápida, como se fosse um terreno muito fértil, sabe? Então tudo bem você não querer estar ali, mas se pergunte por que você não quer estar, sabe? E quais são os custos disso? A gente tem custos na vida pessoal, mas a gente também tem muitos custos na nossa vida profissional, sabe? Então é quase como você decidir escolher o caminho mais difícil, sendo que hoje você tem todo esse acesso aí na palma da sua mão, em um mundo que não acessa mais a internet, mas que está na internet. Então, dentro do mundo, dentro do universo internet, aí sim, há diversas formas de fazer. E talvez o seu preconceito de não querer fazer seja os comos e as formas que você está consumindo e que você não se identifica. Sendo que tem espaço para todas as personalidades, todas as formas de trabalho, para todas as habilidades. É óbvio que algumas vão se favorecer, mas ainda assim há espaço para todas. Escrita, oralidade, para todos os formatos. E a gente vê gente monetizando de todas as formas. Tem espaço para quem gosta de escrever, tem espaço para quem gosta de falar, tem espaço para quem gosta de ensinar, tem espaço para quem quer inspirar, tem espaço para todo mundo. A gente precisa ocupar qual é o nosso e achar a nossa galera, sabe? O nosso jeitinho de fazer as coisas. Por isso que eu falo que o digital fez com que eu me conhecesse, me reconhecesse da maneira que eu sou mesmo. Porque foi testando, foi errando, foi acertando, que eu fui entendendo a maneira que eu quero estar presente, a maneira que só eu, sei que consigo estar presente. Ou como eu quero que essa ferramenta me atenda, me sirva. Eu acho que, Bia, hoje o que eu vejo muitas pessoas deixam de usar a rede social, por exemplo, achando que vão ter que se encaixar a um modelo de presença digital que, se não for daquele jeito, não faz sentido. E aí, muitas vezes, aquele modelo não faz sentido pra você. E qual é o modelo que faz sentido pra você? Você precisa testar pra saber. Então, e você só vai conseguir descobrir isso estando presente aqui. Estando, não estando, modificando a maneira que você vai se colocar, entendendo como que essa plataforma, em quais canais, a gente tá aqui, por exemplo, no YouTube, mas será que é aqui que eu quero estar? Será que aqui eu vou conseguir expor melhor minhas habilidades? Não, será que é o Instagram? Será que é o TikTok?
Em qual canal eu consigo ser mais visto? Qual canal que permite com que eu explore as minhas maiores habilidades? Então, até isso, até entender qual vai ser a maneira aonde eu vou estar, eu preciso testar para saber. E ao longo do tempo você vai conhecendo, você vai se conhecendo. Então, eu acredito que hoje pode colocar na listinha aí das ferramentas de autoconhecimento estar presente no digital. Porque É porque você vai descobrir nuances de você que talvez você não teria oportunidade de desenvolver. Então, como que você vai descobrir que você é boa ou não numa coisa, ou que você gosta ou não de determinada coisa, se você nunca fez? Não tem como, sabe? E aí, lógico, aqui entram muitas regras, crenças, medos, o julgamento, principalmente, ou achar que você é menos profissional por estar nas redes sociais, ou que uma carreira construída fora da internet, ela é mais sólida ou mais admirável, talvez? É como se... Nossa, é como se a presença na internet, ou você ter começado pela internet, fosse menos nobre, menos digno, sabe? E ainda naquela mentalidade da nossa geração, que eu acho que é a última, né? Que terminou com isso. Do diploma, da educação formal, do trabalho sólido. Olha o que você falou, eu precisava de uma empresa física. Então, a minha carreira ela só é sólida, só existe se ela tá materializada na minha frente. Eu faço parte de uma empresa, uma instituição. Então, é uma mentalidade muito institucionalizada. Como se a gente precisasse pertencer a lugares maiores que nós para validar aquilo que a gente faz. Sendo que o maior espaço de liberdade e pertencimento é a gente pertencer a nós mesmas e sermos validadas por nós mesmas. Se esse movimento que a gente fez no profissional foi justamente para prescindir, dispensar esse olhar de validação do outro, o meu lugar profissional, ele não é validado pelos diplomas e pela instituição da qual eu faço parte, mas por mim, pela minha personalidade, pela minha competência, pelas experiências que eu tive, pela forma que eu decidi conduzir o meu trabalho. E não porque um lugar de fora definiu assim determinou, né? Então, é óbvio que são muitas crenças para desconstruir, são muitas coisas para ressignificar. Caso você queira, caso você tenha um mínimo desejo ali de saber como é estar, né, ali dentro. Se permitir mesmo. Ô Bia, fazendo um link com isso que você estava falando sobre o preconceito e trazendo um pouquinho para o cenário das minhas clientes hoje, que são, em sua maioria, advogadas, ainda existe uma barreira muito grande entre eu sou advogada no offline e por causa disso eu não tenho tempo para minha presença digital. E se eu mostro para as outras pessoas que eu tô muito aqui, muito disponível online, isso descredibiliza a minha carreira no offline. Eu já escutei da boca de várias pessoas a seguinte frase, de que advogada de internet não advoga. É menos advogada do que as advogadas que não estão tão aqui. E isso tira, na verdade, a credibilidade de pessoas que eu conheço, que são extremamente capacitadas no offline e que usam essa ferramenta com muita organização, que enxergam, por exemplo, suas redes sociais como uma parte fundamental do seu trabalho, porque isso aqui faz com que a gente consiga atrair clientes, prospectar clientes para os nossos serviços. O setor de marketing é o setor da de marketing da empresa, isso, não é do mesmo? escritório, que seja, trazendo para esse cenário, é o setor de marketing. Então, foi exatamente o que você falou. Você vai ter que ter esse setor. Basta você entender e escolher aonde você quer estar. Foi o que a gente falou do canal. Qual canal você vai escolher para divulgar o seu trabalho? O online é um canal. O mundo digital é um canal. E rede social é ferramenta, é meio, né? Então, fazendo um panorama geral aqui de tudo que a gente conversou, tenho certeza que esse episódio vai bombar. Inclusive, já comecem a compartilhar aí, gente, que esse episódio aqui tem um tema fresco, que todo mundo quis que a gente falasse aí sobre esse tema. Todo mundo quis que a gente falasse. E se você tem uma amiga aí que tá na dúvida, uma colega, um profissional, se você mesmo tem preconceito, faz anotação,
pensa, repensa. Inclusive, Sim, vamos fazer um eu quero que fechamento você aqui, fale né? aí pra De gente. quais foram os principais pontos que a gente quer deixar fixo aqui. Vamos resgatar aqui uma vibe da ponte, né? Pra você, hora do papel e da caneta, né? vamos anotar aí quais foram os principais reflexões e aprendizados do nosso bate-papo de hoje. Primeiro é a gente reconhecer a importância do offline para o online e que a ordem é essa. A internet, o Instagram, ele tá ali para comunicar um trabalho que já existe. A gente não pensa mais, eu quero trabalhar com o digital. O nosso trabalho, ele existe. O digital, ele é uma ferramenta para mostrar, alcançar sua visibilidade, chegar a mais lugares, né? Evidencia um trabalho que ele já existe. Então, vamos internalizar isso. Eu vejo também, fazendo até um contraponto com muitas coisas que a gente falou aqui, eu vejo muitas pessoas extremamente preocupadas com o meio digital e zero preocupadas com o presencial. E a gente lembrar aqui que o equilíbrio entre esses dois mundos é o caminho, né? É você ter uma presença constante nas redes sociais, enfim, divulgar o seu trabalho para alcançar mais e mais pessoas, mas você também se preocupar em construir, em nutrir relações no mundo offline. Porque nada substitui o face-to-face, né? Até pra ter essa coerência. Nada substitui o cara a cara no final das contas. O sentimento que você consegue transmitir no presencial é diferente, é muito mais potente. Então, equilibrar esses dois mundos, online e offline, sempre, né? Entender que o Instagram, ele é só uma ferramenta. Então, que a sua comunicação digital nem precisa ser lá, se você não quiser. Existe Pinterest, existe LinkedIn, existe blog, site, existe plataforma hoje, o Substack lá, Substack, não sei como fala, para newsletters. Pessoas monetizam aquilo dali. Então, as formas, os formatos são muito diversos. Você não precisa ficar restrito a um lugar só. Você pode ocupar e entrar ali na arena do lugar que você escolheu. E o que é que eu mostro e como eu mostro, né? Exatamente. É você que decide também. A gente espera que vocês usem esse mundo digital, esse mundão digital que traz tantas oportunidades, como principalmente uma forma de se conhecer e entender cada vez mais sobre si mesma, sobre reconhecer as suas maiores habilidades e às vezes habilidades que você nem sabia que existiam, habilidades que você nem sabia que poderia ganhar dinheiro com isso ou até construir uma carreira paralela, um projeto paralelo em cima de uma habilidade que você já tem. Espero que esse episódio tenha tirado algumas visões, algumas regras e tenha implementado aí percepções novas sobre o mundo digital, sobre a importância dele também. E se por acaso você quiser compartilhar com a gente também quais foram os seus insights, qual foi a sua visão sobre toda essa temática que a gente abordou aqui hoje. Se você está assistindo pelo YouTube, comenta aqui pra gente, né? Pra gente continuar essa conversa. E se você está escutando o podcast pelo Spotify, vai lá no Instagram do Pod e diz pra gente o que você achou sobre tudo isso. A gente fica por aqui. Queremos convocá-las aqui como mensagem final para que permitam-se experimentar e conhecer novas versões, novas facetas de si mesma. Quase como facetas paralelas, né? Fazendo aqui uma brincadeira com o nome do nosso projeto. E que entrem na arena, sem muito julgamento, com um olhar curioso para conhecer tudo que pode vir a aflorar aí. Tchau, Conta com a gente e a gente se vê no próximo episódio.